Bom dia! 11 horas e 33 minutos. Hoje a Câmara retomou as votações depois do recesso e nossa equipe, é claro, está de volta para trazer ao vivo para você todas as notícias do Legislativo. O Bruno Denis acompanhou a sessão que abriu as votações desse ano e traz para a gente as primeiras informações. Bom dia, Bruno! Bom dia, Mariana. Bom dia para você que acompanha a nossa programação. Foi uma sessão bastante movimentada, como era de se esperar. A primeira deste ano, depois do recesso legislativo, vários vereadores tiveram tempo de fala. Vereadores da oposição criticaram a ausência do prefeito Sandro Mabel. Vereadores da base argumentaram que não é obrigatória a presença dele nessa sessão de abertura dos trabalhos legislativos e que ele foi representado pela vice-prefeita Cláudia Lira. Só para se ter uma ideia, só no dia de hoje o Executivo mandou para a Câmara 33 mensagens de lei, o que comprova que vai ser um período legislativo bastante movimentado aqui no plenário. As galerias estavam bastante cheias de servidores que vieram acompanhar e manifestar suas necessidades, seus pleitos aqui junto aos vereadores. Então, a gente vai ter um período aí bastante movimentado a depender dessa primeira sessão que a gente teve. E eu queria chamar a atenção para todo mundo que está nos assistindo para uma novidade aqui do plenário. O nosso cinegrafista vai mostrar para a gente ainda tem movimentação de vários assessores, de servidores aqui, até de vereadores, assessores de vereadores e vereadores, mas a gente vai ver que todas as bancadas aqui do plenário foram substituídas, foram trocadas por bancadas novas. As anteriores eram bem antigas, tinham problemas de desgastes e agora a gente começa o ano legislativo com bancadas novas. A mesa diretora também passou por reparos e houve toda uma troca de fiação, de iluminação e também o próprio carpete aqui do plenário novinho em folha e passou por essas mudanças de modernização que fazem parte do projeto de modernização do prédio da Câmara, conduzido por essa mesa diretora, e a gente vai trazer, Mariana, todos os detalhes da sessão de hoje e dessas questões referentes à modernização aqui do plenário. E tá bonito de ver, né? Ó, gostei, aprovado. Daqui a pouco, então, o Bruno volta com as informações dessa primeira sessão do ano e também da reforma do plenário. 11 horas e 36 minutos, agora a gente muda um pouquinho de assunto para falar de um tema que gera muita preocupação. Estragos e prejuízos causados pela chuva revelam a necessidade urgente de intervenções em vários locais da cidade. A crise climática comprova que em todo o mundo o poder público precisa tomar frente aí na prevenção de tantos desastres como a gente tem visto, né? Por isso a Comissão de Obras e Patrimônio da Câmara está percorrendo pontos de alagamento aqui da capital, buscando soluções. E nós temos o prazer de receber aqui no nosso estúdio o presidente da comissão, vereador Eiler Leão. Chega mais para cá. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Tudo bom? Tudo jóia. Para falar um pouquinho para a gente sobre esse trabalho, né? É isso aí. Como é que estão sendo feitas essas vistorias pela cidade, vereador? Câmara mesmo em recesso, a gente iniciou agora no mês de fevereiro. Nós temos através de um requerimento, a gente apresentou aqui na Câmara sobre a nossa comissão aí, a Comissão de Obras e Patrimônio Público. Nós vamos fazer um trabalho aí durante o ano, um plurianual, mas esse ano nós já temos um cronograma de ações. Começamos ali pela região sul, depois fomos para a região oeste e sucessivamente agora em outras regiões de Goiânia, entendendo aqueles pontos mais críticos, né? Principalmente a questão da Marginal, tem outros pontos muito críticos também na região oeste, enfim. Nós estamos levantando primeiramente esta questão que a gente está sofrendo nesse período, igual você disse aí, da questão climática, né? Hoje em Juiz de Fora você viu lá como que o pessoal está saindo de casa, tragédia, a nado, né? Então a função nossa é de tentar fazer um trabalho de prevenção, né? Depois que o muro cai, a gente prevenir e colaborar através desses relatórios para que a gestão consiga aí acelerar e tentar. Sabemos que as intervenções são maiores, mas a gente tem que correr e tentar dar nossa parcela de contribuição enquanto Câmara aqui para a nossa gestão da Prefeitura. Muito se fala, né, da Marginal como intervenções maiores, mas são muitos outros pontos, né, vereador? São vários, são mais de 130 pontos, né? Claro que tem alguns mais críticos, com os riscos maiores, isso já está bem catalogado pela Defesa Civil,
mas nós estamos assim colocando uma lupa nesses piores casos aí. Por isso eu convido o senhor e você que está aí nos assistindo para ver como esse trabalho da comissão está sendo feito. A repórter Marina Jorge e o cinegrafista Bruno Tregueiro acompanharam uma das vistorias das obras e é o que a gente vê agora. Essas imagens têm sido cada vez mais frequentes, mas o problema vem de muitos anos e afeta várias regiões de Goiânia. Para a gente que vive aqui na capital, já virou rotina. Bastam alguns minutos de chuva que o celular começa a apitar. São os alertas da Defesa Civil dos principais pontos de alagamento na cidade. Foram identificados até agora 136, mas esse número pode aumentar. A Comissão de Obras e Patrimônio Público da Câmara Municipal decidiu vistoriar esses locais. O presidente da comissão, Eiler Leão, foi acompanhado por representantes da Defesa Civil, da Agência Municipal de Meio Ambiente e de engenheiros da Comurg e da Secretaria Municipal de Infraestrutura. A primeira parada foi na Marginal Botafogo, na ponte com a Avenida Independência. Há um estrangulamento do canal exatamente nesse ponto, e quando o nível do canal sobe bastante, essa água transpassa e sai da caixa e acumula na pista. Então aí somente após esse nível baixar que essa água da pista consegue escoar. Então é algo que a CENFRA já vem estudando, essa possibilidade de liberar a passagem do córrego nesse ponto, para ver se esse alagamento não ocorre mais. A comissão também foi a outro trecho da Marginal, desta vez com a Avenida Jamel Cecílio. Outro local vistoriado foi a Avenida 87, no setor sul. A gerente da AMA explicou que um dos problemas na região foi a canalização do córrego Buriti, que passa por baixo do asfalto. Daqui de cima dá para ver. Aqui alaga porque por baixo de toda essa via, né, tem um córrego que foi canalizado. A nascente dele encontra-se lá no Clube dos Oficiais e esse córrego, ele percorre até o destino final, que ele deságua lá no Lago dos Bosques dos Buritis. Já no Jardim América, esse trecho chama a atenção na rua C-107, na região do córrego Cascavel. Aqui é impossível de passar, porque a água desce aqui, vira enxurrada, vira um rio aqui, correnteza forte, muito perigoso. Dá medo passar por aqui? Aqui a gente nem passa, quem é da região mesmo aqui nem passa, porque sabe que aqui é impossível de passar. A prefeitura instalou essa proteção e também grelhas no asfalto das avenidas de onde desce a enxurrada, mas não foi suficiente. Infelizmente, em 2023, houve um óbito aqui no local. É uma área que a gente monitora todas as vezes que está chovendo na região, inclusive com encaminhamento de equipes para fazer aqui o controle do trânsito, bloqueio se for necessário. É um ponto que chega uma enxurrada muito forte, né? E é um ponto que a gente precisa de ter atenção especial. No Parque Amazônia, esse ponto da Avenida Feira de Santana também preocupa. O córrego Serrinha passa por aqui. Ele continua ao vivo aqui conosco. Vereador, a Comissão de Obras deve continuar fazendo essas visitas, né, em vários pontos da cidade. Inclusive, sexta-feira tem visita na região leste, né? Noroeste. Noroeste. Isso. Nós encontramos alguns pontos, devemos aí percorrer esses pontos e apontar. E todo esse trabalho, toda semana a gente cria esse relatório e repassa. Sabe que tem esse programa do governo federal, que é o PAC das drenagens, e é mais de 5 bilhões aí que vão ser investidos, e através de um estudo aí de drenagem, Goiânia foi uma das capitais que foram feito esse estudo através de órgãos aí que são especializados nessa questão de drenagem. Então já foi apontado, inclusive tem uma audiência pública aqui na Câmara discutindo isso. Então nós, enquanto Câmara Municipal, enquanto vereador, comissão de obras, nós estamos levantando, sabendo que o governo federal disponibilizou isso e também sabemos que através desse estudo a gente precisa de mais de 450 milhões para resolver esses pontos. Então é muito dinheiro e a gente não pode perder essa questão aí do governo federal, porque de forma paliativa a gente resolve muita coisa, mas em relação a grandes obras, igual Marginal Botafogo, a gente precisa desse investimento aí para resolver de forma definitiva essas questões. Quais esses principais problemas identificados até agora pela comissão? Principalmente a questão estrutural, né? A questão aí de que tem que fazer uma tubulação maior, onde não tem, a questão
de pontes, principalmente pontes. Tem muitos pontos aí que vão ter que fazer uma estrutura total diferente de novo, vão ter que parar trânsito, enfim, investimento muito alto. Precisamos desse recurso aí para que a gente consiga fazer uma programação dessas principais, principalmente dessas mais sérias, para que não perca esse recurso, para que o governo aqui nosso, através da Secretaria de Infraestrutura principalmente, e apesar que todos conhecem bem o problema, tanto o AMA, que igual você viu aí, Comurg, que faz a parte dela de limpeza, enfim, todos os órgãos, Defesa Civil, entendendo todos os pontos, nós precisamos juntar isso aí e correr contra o tempo para a gente não perder esse recurso e para que no ano que vem a gente minimize esses problemas. Sabemos que os efeitos climáticos, embora a gente consiga sanar, dependendo do alcance dessa natureza aí, do momento, igual as chuvas aí muito intensas, a gente não consegue, mesmo tendo essas sanções, mas dessa forma nós vamos tentar aí melhorar esses principais problemas aí com esse recurso federal, que vai ajudar demais nossa cidade de Goiânia. O poder público é essencial para mudar essa realidade nos próximos anos, né? Porque são investimentos altos. São investimentos altos. E é isso, a gente tem que fazer esse trabalho e correr contra o tempo, porque cada vez mais, cada ano que passa, a gente vê as mudanças acontecendo. Chuvas que começavam mais cedo, agora começam mais tarde, param em momentos, então não dá mais para ter uma previsão, né? Então a gente tem que realmente corrigir, tentar achar solução em definitivo, principalmente para esses pontos mais críticos aqui, não deixando essas pessoas aí passarem o que estão passando. Graças a Deus, Goiânia, a gente não teve tantos casos igual a gente está vendo aí no mundo inteiro, principalmente igual eu falei em Minas Gerais aí, hoje foi notícia para todo o Brasil. E qual que é a intenção da comissão com essas vistorias? Justamente, ajudar a entender melhor, embora a parte que o Serviço Geológico já fez, a parte que o governo federal já está estudando, a Defesa Civil já tem catalogado. Então, o que a gente quer? Quer apresentar isso, estruturar melhor a questão, entendendo o que a Câmara tem a opinar, os vereadores também, os membros da comissão. Temos engenheiros, temos o CAL, temos as partes técnicas aí envolvidas, principalmente a AMA, para melhorar isso e a gente apresentar para que a gente acelere esse processo, porque senão a gente vai ter esse desagrado aí de ver a coisa passar e não resolver. E a causa é urgente, né? A causa é urgente, não dá para esperar. Vereador Eiler Leão, presidente da Comissão de Obras, obrigada pela sua Mariana, participação. Obrigado, viu? Um ótimo trabalho. Até mais, valeu. Obrigada, e a gente vai acompanhar a próxima visita e todas que vierem aí. Tudo bem, conte obrigado, conosco. estamos à disposição. Obrigado. Agora a gente fala como foi a retomada das votações aqui na Câmara com o fim do recesso legislativo. O Bruno acompanhou tudo durante a manhã. Bruno, conta pra gente como é que foi a abertura do ano legislativo. Mariana, foi uma sessão bastante movimentada, com muita gente aqui no plenário, principalmente nas galerias. Vários servidores, principalmente da área da saúde, vieram à Câmara apresentar seus pleitos, suas reivindicações aos vereadores. Ao todo, só no dia de hoje, o prefeito enviou à Câmara 33 mensagens de lei, sendo 26 vetos a projetos de vereadores, 3 vetos a projetos do próprio prefeito, aliás, 4 vetos a projetos do próprio prefeito e 3 projetos de lei. Isso já é aí uma amostra do quanto vão ser movimentadas as votações, as discussões nas comissões e aqui no plenário. A vice-prefeita Cláudia Lira representou o prefeito Sandro Mabel e destacou a importância da parceria da prefeitura com a Câmara e também comentou sobre o trabalho que os vereadores fazem durante o recesso junto à comunidade. Vamos ouvir. Eu, como vice-prefeita, sou testemunha de que, nesse período de ausência das sessões, eu testemunhei o trabalho dos vereadores. Os vereadores, essa casa de leis não parou, estivemos presentes em muitas ações, foram muitas atividades que foram desenvolvidas. E que hoje essa casa retorna com uma melhor estrutura para poder receber a população goianiense. E eu quero aqui desejar
né? Fiz questão de estar aqui presente. Temos aqui os nossos secretários, que também durante esse período atenderam a população, atenderam os vereadores. E nós estamos aqui, nesta sessão, para desejar muito sucesso, um ano de muito trabalho, de muitas atividades, e dizer que estamos juntos, Prefeitura de Goiânia e Câmara de Vereadores, em prol da população goianiense. Nós ouvimos a vice-prefeita Cláudia Lira e um dos assuntos mais debatidos aqui no plenário durante a sessão de hoje foi a rejeição por parte do prefeito de 370 emendas impositivas ao orçamento de 2026. Por meio dessas emendas, os vereadores garantem recursos para demandas da sociedade nos bairros de Goiânia. Então, 370 emendas foram rejeitadas e outras 108 foram acatadas, mas com ressalvas. Ou seja, todas elas precisarão ser corrigidas e os vereadores têm um prazo de 1 mês para fazer isso. O líder do governo, o vereador Wellington Bessa, argumentou que a rejeição do prefeito a essas emendas seguiu critérios técnicos, principalmente determinações do Supremo Tribunal Federal em relação à transparência. Vamos ouvir o que ele disse. Nós teremos uma reunião ainda essa semana para falar dessa questão das emendas. Algumas emendas ali por questão redacional, outras não. Então a gente vai conversar também. Nós sabemos que temos uma orientação que o Tribunal de Contas dos municípios aqui do estado de Goiás emitiu, inclusive comunicando os presidentes das câmaras municipais. Então nós temos essa orientação do TCM que segue uma decisão do ministro Flávio Dino. Então obviamente vai haver aí uma mudança, uma alteração, mas nós teremos a reunião para poder discutir isso aí melhor. O presidente da Câmara, Romário Policarpo, também comentou a rejeição do prefeito às emendas impositivas, que são a parte do orçamento cujo destino do dinheiro cabe aos vereadores indicar. Vamos ouvir o que ele disse. Decisão sobre emendas, ela cabe à Câmara Municipal, ela não cabe ao Paço. Eu acho que emendas que não podem ser executadas por falta de documentação da entidade que recebe, ou por valores que são aplicados na emenda que são inferiores àquele que o serviço tem que ser praticado, tudo bem, ser reprovado. Agora, reprovarem as emendas, como várias foram reprovadas, por entendimento que o serviço não é necessário na prefeitura, isso não condiz com o objetivo da criação das emendas. O que a gente tem que fazer aqui é regulamentar de acordo com aquilo que o Tribunal de Contas e o STF, e o Superior Tribunal Federal também, né, o STF também, determinou. O presidente da Câmara, Romário Policarpo, também falou sobre outro assunto, os projetos que deverão pautar as votações aqui na Câmara ao longo deste ano. Hoje, inclusive, foi apresentado um projeto muito importante do vereador Luan, que é o Código Ambiental da cidade de Goiânia, que eu acredito que deve ser um projeto que tem que ser debatido, afinal, a cidade de Goiânia, com mais de 80 anos, ainda não tem um Código Ambiental. E a Prefeitura também estuda viar alterações importantes, como já foi veiculado aí, por exemplo, o projeto do IMAS, enfim, alguns outros projetos. A Câmara vai funcionar da mesma forma, mesmo sendo um ano eleitoral, ela terá a mesma funcionalidade. E a gente espera aqui entregar para a população mais trabalho e principalmente mais transparência, que foi algo que a gente brigou tanto no ano passado e graças a isso, ao final do ano passado, a gente atingiu notas minimamente satisfatórias de entrega à população nesse quesito da transparência, que é algo que a população cobra aqui da Câmara. Bruno, agora voltando a falar sobre a reforma do plenário, os mais atentos já devem ter visto, né, que o nosso plenário está de cara nova, muito mais bonito e principalmente muito mais funcional, né? Conta um pouquinho pra gente do que mudou por aí. Mariana, foram muitas mudanças para modernizar o plenário e principalmente garantir a preservação desse patrimônio que pertence ao povo de Goiânia. A intenção também é melhorar as condições de trabalho, a transparência na votação das leis para a sociedade, o conforto e a organização das votações aqui, além de garantir móveis mais novos, já que os anteriores estavam muito deteriorados. O nosso cinegrafista vai mostrar aí as bancadas novas, vários detalhes foram trocados de fiação, de iluminação e também de renovação da mesa diretora, de troca do carpete. São muitos detalhes e nós preparamos uma reportagem para mostrar para você. Os repórteres Maiara Karamaschi e Delúbio Reis vão mostrar direitinho todos os detalhes.
Quem entrar agora no plenário da Câmara vai ver tudo novo. O espaço onde acontecem as principais votações dos projetos de lei da capital está mais bonito e moderno. A reforma e a troca do mobiliário fazem parte das ações da gestão da Câmara voltadas à modernização, valorização do prédio e melhor atendimento à população, servidores e parlamentares. Novas bancadas foram instaladas para os vereadores. Ao todo, o mobiliário tem capacidade para acomodar 40 parlamentares, garantindo assento para os 37 da atual legislatura e ainda para futuras vagas que podem surgir a depender do crescimento da população. Segundo o coordenador de engenharia da Câmara, a modernização do layout era necessária. Em função do prazo, né, que daqui da concepção da Câmara, que já tinha 28 anos, né, que a gente não tinha uma alteração aqui do layout, a equipe detectou essa necessidade de atualização desse layout, visando uma modernização e uma adequação melhor aqui para a utilização dos vereadores. A mesa usada na condução das votações foi atualizada. O revestimento está mais escuro, seguindo o padrão das bancadas dos vereadores. E os púlpitos tiveram o verniz renovado. O plenário também conta com um novo carpete e é a segunda troca desde que a Câmara ganhou sede própria. Passa pelas duas situações, tanto a questão estética, né, que hoje a gente tem um carpete mais escuro do que o anterior, então assim, integrando o ambiente com as mesas, né? Essa questão do carpete com as mesas, e também uma questão de segurança, porque o carpete antigo ele já estava bem avariado em função da utilização do dia a dia mesmo, o que poderia conferir alguns riscos aqui para os usuários, como por exemplo o risco de incêndio, risco ao fogo. Então o carpete novo ele já tem essa segurança com relação à inflamabilidade, então ele confere essa segurança para todos os usuários aqui da casa também. Toda a fiação elétrica foi trocada para garantir o funcionamento do sistema de votação. E a iluminação também foi renovada. Agora está tudo prontinho para o trabalho legislativo em 2026. Mariana, é muito boa essa sensação de coisa nova, né? E a gente convida a população a vir conhecer as mudanças, né? A reforma, todo o trabalho que foi feito não só aqui no plenário, mas em outras dependências da Câmara que passaram por mudanças. Inclusive nós temos uma ala nova, um andar novo, com vários espaços de debate, votação e trabalhos. E a gente convida a população, então, para vir conhecer essa novidade. É isso aí, obrigada, Bruno. Depois de tantos anos sem intervenções, essa reforma foi essencial para preservar o patrimônio público, garantir mais eficiência nessas votações, nos processos de debate, de elaboração. Obrigada, Bruno. Até amanhã. E essas foram as principais notícias da Câmara nessa quarta-feira de retorno das sessões. Continue ligadinho com a gente nas novidades pelo canal 3.3 da TV Aberta e nas nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia. Amanhã tem mais, 11h57. Tchau, tchau.